Teologia Moral para Leigos, Padre Antônio Roio Marim. A virtude da fortaleza. A palavra fortaleza pode ser tomada em dois sentidos principais. A. Enquanto significa em geral certa firmeza de ânimo ou energia de caráter. Nesse sentido não é virtude especial, mas antes uma condição geral que acompanha toda virtude, que para ser verdadeiramente tal, há de ser praticada com firmeza e energia. B. Para designar uma virtude especial que leva esse mesmo nome. Nesse segundo sentido pode ser definida como uma virtude cardeal, infundida com a graça santificante, que afervora o apetite irascível e a vontade para que não desistam de conseguir o bem árduo ou difícil, nem sequer diante do máximo perigo da vida corporal. Expliquemos um pouco a definição. É uma virtude cardeal, da qual derivam muitas outras, nas quais brilha a fortaleza em grau inferior. É infundida com a graça santificante, para distingui-la da fortaleza natural ou adquirida. E ela afervora o apetite irascível e a vontade, ou seja, a fortaleza reside propriamente no apetite irascível, cujos atos tende a aperfeiçoar, superando o temor e moderando a audácia. Mas, por redundância, influi também na vontade, para que esta possa eleger o bem árduo e difícil sem que as paixões lhe coloquem obstáculos. E para que não desistam de conseguir o bem árduo ou difícil, ou seja, que constitui precisamente o objeto do apetite irascível. Nem sequer diante do máximo perigo da vida corporal, ou seja, acima de todos os bens corporais deve-se buscar sempre o bem da razão e da virtude, que é imensamente superior ao corporal. E como entre os perigos e temores corporais o maior de todos é o da morte, a fortaleza robustece principalmente contra esse temor. A fortaleza tem dois atos, atacar e resistir. São, cabalmente, os atos que o soldado deve realizar no campo de batalha. Por isso a fortaleza deve brilhar em grau sumo nos militares. Algumas vezes deve-se atacar para a defesa do bem, reprimindo ou exterminando os impugnadores. E outras é preciso resistir com firmeza aos seus assaltos para não retroceder nenhum passo no caminho empreendido. Desses dois atos, o principal e mais difícil é resistir, ao contrário do que comumente se crê. Entre outras razões, porque é mais penoso e heróico resistir ao inimigo que, pelo fato mesmo de atacar, considere-se mais forte e poderoso que nós do que atacar o inimigo a quem, pelo fato mesmo de tomarmos a iniciativa contra ele, consideramos mais débil que nós. A fortaleza se manifesta principalmente nos casos repentinos e imprevistos. É evidente que aquele que reage no ato contra o mal, sem ter tempo de pensar, mostra ser mais forte que aquele que o faz unicamente depois de madura reflexão. O ato principal da fortaleza é o martírio, sobre o qual diremos algumas palavras. O martírio pode ser definido como o ato da virtude da fortaleza pela qual se sofre voluntariamente a morte em testemunho da fé ou de qualquer outra virtude cristã relacionada com a fé. Conforme essa noção, o martírio se relaciona com 4 grandes virtudes cristãs. Com a fortaleza, que é a virtude da qual brota diretamente, constitui seu ato principal, já que leva a sua máxima atenção à resistência contra o mal. Não cabe maior resistência contra ele que entregar a vida antes que trair a fé ou afastar-se do caminho da virtude. Também se relaciona com a fé, que é a virtude final pela qual se sofre o martírio, embora se trate imediatamente de outra virtude cristã. Se não se relacionar com a fé, não haverá verdadeiro martírio. Exemplo, uma mulher que se deixasse matar por somente conservar a honra, do ponto de vista puramente humano. Por isso se diz com razão que o mártir é uma testemunha da fé cristã, ao dar a sua vida por ela. Também se relaciona com a caridade, que é a virtude imperante, ou seja, a virtude motora que impulsiona o sofrer o martírio por amor a Deus ou ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sem ela, o martírio careceria de valor meritório. E como a virtude perante influi no ato realizado mais profundamente que a própria virtude elicitiva, segue-se que o martírio é o maior ato externo de caridade que se pode fazer nesta vida. Ninguém tem maior amor que o daquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Por fim, o martírio também se relaciona com a paciência, que brilha em grau heróico nos mártires, suportando, sobretudo, as longas privações e tormentos que costumam preceder o ato mesmo do martírio. As condições essenciais para que se dê ou exista verdadeiro martírio são a morte corporal aceita voluntariamente. Não basta desejar ser mártir para sê-lo efetivamente.
nem sequer sofrer grandes dores ou ferimentos por causa da fé ou da virtude se deles não se segue a morte corporal. Não obstante, por certa analogia, diz Santo Tomás, pode-se falar em certos martírios morais ou do coração. E neste sentido, a Santíssima Virgem, que não sofreu martírio corporal, foi considerada sempre, sobretudo no mistério de sua compaixão ao pé da cruz, como a rainha soberana dos mártires. Em defesa da fé ou de outra virtude cristã. Caso se sofra a morte em defesa de uma virtude puramente natural, sem relação nenhuma com a fé cristã, não há martírio propriamente dito do ponto de vista teológico. O verdadeiro martírio pressupõe sempre um perseguidor da fé ou de outra virtude cristã, que produz a morte corporal daquele que resiste às suas solicitações perversas. Caso se trate de um pequenino, não se requer outra coisa além da morte sofrida realmente por Cristo, ainda que ignorando-o totalmente, como no caso dos santos inocentes. O martírio produz neles seu efeito quasi ex opere operato, de modo semelhante ao sacramento do batismo. Por isso, o martírio é chamado de batismo de sangue. Não são propriamente mártires os que imolaram sua vida a serviço da caridade. Por exemplo, cuidando de pessoas doentes. Pois aí falta a perseguição contra a virtude, nem muito menos os que foram assassinados por motivos puramente políticos, embora a morte tenha sido produzida pelos inimigos da religião. O martírio propriamente dito justifica o pecador, devolvendo-lhe a graça santificante, ao menos se é sofrido com a atrição dos próprios pecados, tratando-se de adultos, e remitindo-lhe toda a pena temporal devida por eles. O mártir vai imediatamente para o céu, sem passar pelo purgatório, e terá no céu um prêmio especial, a auréola dos mártires. Vícios opostos à fortaleza. A fortaleza se opõe em 3 vícios, um por falta, o temor ou covardia, e 2 por excesso, a impassibilidade e a temeridade. Primeiro, o temor ou covardia. Isto consiste em temer desordenadamente diante dos perigos que devem ser enfrentados para a prática da virtude, ou em recusar os incômodos necessários para conseguir o bem difícil. Se nos afastasse do cumprimento de um dever grave, constituiria um pecado mortal. Mas às vezes impulsiona somente a proferir, por exemplo, uma mentira oficiosa para evitar o incômodo, em cujo caso não passa de pecado venial. Com este vício se relaciona estreitamente o chamado respeito humano, que pelo medo do que dirão, deixa de se cumprir o dever ou de praticar valente e publicamente a virtude. Pode ser pecado grave ou leve, conforme a categoria ou importância da omissão. B. A impassibilidade ou indiferença. Aqui não se teme os perigos, ainda que sejam de morte, podendo e devendo temê-los. Costuma provir do desprezo pela vida, ou da soberba, ou da estultícia, e pode ser mortal ou venial, conforme os casos e objetos sobre os quais recaia. C. A audácia ou temeridade. Aqui sai-se ao encontro do perigo sem causa justificada. Procede das mesmas causas que o vício anterior, e como ele, pode ser grave ou leve, conforme a magnitude do perigo a que se expõe imprudentemente. Agora falaremos sobre as partes da fortaleza. A fortaleza não tem partes subjetivas ou espécies, por se tratar de uma matéria já muito específica e totalmente determinada, como são os perigos de morte. Tem partes integrais e potenciais, constituídas ambas pelas mesmas virtudes materiais, mas com a particularidade de chamarem-se partes integrais quando se refere aos perigos de morte, e partes potenciais, ou virtudes derivadas, quando se refere a outros perigos menores. Vamos examiná-las uma por uma. A magnanimidade. É uma virtude que inclina a cometer obras grandes, esplêndidas e dignas de honra em todo gênero de virtudes. Impulsiona sempre aquilo que é grande, esplêndido, a virtude eminente. É incompatível com a mediocridade. Neste sentido é a coroa, ornamento e esplendor de todas as demais virtudes. A magnanimidade pressupõe uma alma nobre e elevada. Costuma-se conhecê-la com os nomes de grandeza de alma ou nobreza de caráter. O magnânimo é um espírito seleto, refinado, superior. Não é invejoso, nem rival de ninguém, nem se sente humilhado pelo bem dos demais. É tranquilo, lento, não se entrega a muitos negócios de uma só vez, senão a poucos, mais grandes ou esplêndidos. É verdadeiro, sincero, de poucas palavras, amigo fiel. Não mente nunca, diz o que sente sem se preocupar com a opinião dos demais. É aberto e franco, não imprudente nem hipócrita. É objetivo em sua amizade, não se deslumbra a ponto de não ver os defeitos no amigo. Não se admira demasiadamente com os homens, com as coisas ou com os acontecimentos.
Só admira a virtude, o nobre, o grande, o elevado e nada mais. Como vícios opostos à magnanimidade, podemos citar a presunção, que inclina a cometer empresas superiores às nossas forças, a ambição, que impulsiona a procurar para nós mesmos honras indevidas ao nosso estado e merecimentos, a vanglória, que busca fama e renome sem méritos em que apoiá-los ou sem ordená-los a seu verdadeiro fim, que é a glória de Deus e o bem do próximo, e a pusilanimidade, que é o pecado dos que, por excessiva desconfiança em si mesmos, ou por uma humildade mal entendida, não fazem frutificar todos os talentos que de Deus receberam. A magnificência é a virtude que inclina a empreender obras esplêndidas e difíceis de executar, sem se desanimar diante da magnitude do trabalho ou dos grandes gastos que seja necessário empregar. Temos também a virtude da paciência, como parte integrativa da fortaleza, que é a virtude que inclina a suportar sem tristeza de espírito nem abatimento de coração os padecimentos físicos e morais. É uma das virtudes mais necessárias na vida cristã, porque sendo inumeráveis os trabalhos e padecimentos que inevitavelmente temos todos de sofrer neste vale de lágrimas, necessitamos da ajuda desta grande virtude para nos mantermos firmes no caminho do bem, sem nos deixarmos abater pelo desalento e pela tristeza. Pode ter como vícios opostos a impaciência, que consiste em deixar-se dominar pelas contrariedades da vida até o ponto de prorromper em murmurações, lamentações ou arrebatamentos de ira, e a insensibilidade ou dureza de coração, que não se comove nem se impressiona diante de nenhuma calamidade própria ou alheia, não por motivo virtuoso, mas por falta de senso humano e social. A longanimidade é a virtude que nos dá ânimo para atender a algo bom que está muito distante de nós, ou seja, cuja consecução se fará esperar por muito tempo. Uma vez que seu objeto é o bem, parece mais com a magnanimidade que com a paciência. Porém, tendo em conta que se o bem esperado tarda muito em chegar, produz-se na alma certa tristeza e dor. A longanimidade, que suporta virtuosamente essa dor, parece mais com a paciência que com a qualquer outra virtude. Como vício oposto, pode-se ser a estreiteza ou acanhamento de ânimo, que leva a desistir de empreender um caminho virtuoso quando a meta final se mostra muito longínqua. Por fim, temos a perseverança e constância. A perseverança é a virtude que inclina a persistir no exercício do bem, apesar do incômodo que a continuação de tal exercício nos ocasione. Distingue-se da longanimidade, já que essa se refere mais propriamente ao começo de uma obra virtuosa, que não se consumará totalmente, até que se tenha passado muito tempo, ao passo que a perseverança se refere à continuação do caminho já empreendido, apesar dos obstáculos e incômodos que vão surgindo nele. Já a constância, intimamente relacionada com a perseverança, é uma virtude que tem por objetivo robustecer a vontade para que esta não abandone o caminho da virtude, mesmo diante dos obstáculos ou impedimentos exteriores que lhe venham de encontro. Os vícios opostos à perseverança e à constância são dois: um por falta, a inconstância, e outro por excesso, a pertinácia. A inconstância inclina a desistir facilmente da prática do bem ao surgir as primeiras dificuldades, provenientes, sobretudo, na necessidade de se abster de muitas coisas prazerosas. Será pecado mortal venial conforme a importância dos deveres cujo cumprimento faça-se omitir. A pertinácia ou contumácia é o vício daquele que se obstina a não ceder de sua opinião quando seria razoável fazê-lo, ou a continuar em um caminho quando o conjunto de circunstâncias mostra claramente que tal caminho é equivocado ou inconveniente para ele. Por exemplo, aquele que quisesse continuar no seminário ou noviciário depois de comprovar que não tem vocação para isso.